Fala galera, Daniel Piai aqui. Hoje pela Tríade venho trazer para vocês atualização do mercado. Vamos ver através do Bitcoin aqui o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no Bitcoin e como se deu a semana anterior para a gente poder criar perspectivas dessa próxima semana. Então esse é um vídeo rápido de atualização sobre o mercado. Rapidamente, Bitcoin, o que a gente está buscando aqui? Um fundo ascendente, porque a gente já tem um fundo anterior, temos um topo, então a gente precisa enxergar se essa movimentação aqui dentro do mensal é o fundo ascendente do mensal. Para isso a gente precisa olhar aqui o semanal. O semanal vem de uma tendência de baixa, onde criando aqui topos e fundos descendentes. Então a gente precisa encontrar para ver se o preço está formando aqui um topo descendente, porque ele já formou um fundo descendente dentro dessa movimentação. E essa tendência do semanal aqui tende a continuar. Então a gente está olhando para ver se esse ponto do gráfico aqui é um topo descendente. Esse aqui é o ponto mais importante, porque se o preço formar um topo descendente nessa região aqui, ele já se distanciou do fundo, tem uma grande chance de formar um fundo ascendente e romper tudo para cima. Porém, a gente vê esse comportamento aqui ainda acontecendo. Pode ser que ele forme um topo descendente e essa continuidade aqui dessa tendência de baixa a gente veja ainda acontecendo, mas o preço está nesse ponto aqui do semanal. Então é isso que a gente precisa entrar aqui no nosso diário e verificar essa tendência. Nosso diário, a gente vê o seguinte: aparentemente temos aqui um pivô de baixa, mas isso aqui, quando a gente entra lá no 4 horas, a gente verifica que essa tendência de baixa ali aparente não é exatamente a tendência de baixa. Por quê? 4 horas vem de uma pernada única aqui, não fez fundo ascendente, então esse ponto aqui do gráfico, ó, não é o fundo do diário. E pelo fato de não ser o fundo do diário, o que a gente está buscando aqui agora no 4 horas? Exatamente esse ponto como fundo ascendente do diário. Porque viemos de um topo, então depois de um topo vem um fundo. Então a gente verifica aqui, dentro dessa tendência do 4 horas aqui, o que está acontecendo. Vamos verificar se a gente tem aqui uma tendência de alta no 4 horas. Olha só como é que a gente não tem ainda aquela tendência de alta no 4 horas. Então a gente ainda não tem fundo no diário. Por que a gente não tem tendência de alta? Olha só a pernada. Olha só essa pernada aqui, ó. Como a gente não tem rompimento de mínima nesse ponto. Se a gente não tem rompimento de mínima até essa extremidade, olha aqui, não temos rompimento de mínima, então quer dizer o quê? Que o 4 horas aqui não tem um fundo nesse ponto do gráfico. Mas essa é a extremidade que a gente precisa olhar. Então a gente olha o 4 horas com essa visão. Será que isso aqui, na verdade, é a pernada do 4 horas? Então, aparentemente, olhando aqui pelo 4 horas, a gente vê essa movimentação como se fosse a busca do fundo ascendente. E aqui a gente vê também o rompimento de mínima. Então, juntando as peças, a aparência que a gente tem dessa movimentação é isso aqui, ó, de 4 horas, está buscando aqui um topo descendente para inverter para baixo. E justamente nesse ponto aqui a gente precisa ter atenção. Por isso que a gente usa análise técnica baseada nos fractais, para poder olhar corretamente aqui as tendências micro e entender se estão construindo o que o macro está pedindo. Então a gente precisa entrar aqui numa hora e entender se essa movimentação faz sentido. Então a gente entra aqui numa hora, o que a gente vê? Uma hora com uma pernada única aqui, aparentemente construiu um fundo, não perdeu a tendência, olha só, um topo descendente, mais um fundo ascendente, então o preço aqui se estreitou num padrão de equilíbrio e agora veio aqui numa nova tendência de alta, topo ascendente, mais um fundo ascendente, depois ele criou um topo descendente aqui, ó. Então esse ponto do gráfico aqui, ó, ele veio de uma tendência de alta, ó, aqui o fundo do 1 hora, fez aqui o topo do 4 horas. Por que o topo do 4 horas? Porque ele veio aqui, rompeu o topo anterior, e agora a gente vê aqui, ó, a tendência de baixa do 1 hora. Essa tendência de baixa do 1 hora aqui mostrou para a gente que esse ponto aqui é o topo do 4 horas. Então, para ficar bem claro isso aqui, quando a gente entra no 4 horas agora,
A gente olha este fundo aqui do 4 horas e este topo do 4 horas. Então a gente precisa encontrar se o 4 horas já buscou o fundo ascendente com relação ao fundo anterior. A gente volta novamente aqui no 1 hora e vamos entender se já temos aqui uma tendência de alta. Ó, aparentemente uma tendência de alta. Porém, quando a gente entra aqui no 15 minutos, olha só que legal. Quando a gente entra no 15 minutos para confirmar essa tendência aqui do 1 hora, o que a gente vê? O 15 minutos montando uma tendência de alta aqui, ó. Que a gente viu lá, pensando que essa fosse a movimentação aqui do 1 hora, na verdade é apenas do 15 minutos. Então 15 minutos montou aqui o fundo do 1 hora, e agora o que a gente tem aqui? O topo do 1 hora. Então, sabendo dessa configuração aqui do gráfico, dessa movimentação, a gente pode marcar para facilitar, ó. Esse aqui é o fundo do 1 hora. Esse o topo do 1 hora. E juntando com a informação do 4 horas, o que a gente precisa ver? 1 hora montando um fundo ascendente. Por quê? A gente sabe que tem um topo e rompendo para cima. Por quê? Para esse ponto do gráfico ser o fundo ascendente do 4 horas. Então é isso que a gente quer ver. Agora fica mais claro quando a gente tem aqui essa conjugação dos candles olhando aqui dentro do fractal. Então a gente precisa ver essa movimentação aqui do 4 horas para que a gente olhe esse ponto do gráfico como fundo do diário. E o diário fez o quê? Ó, fundo, topo, fundo ascendente. Será que o diário vai confirmar essa movimentação de alta aqui, mesmo que o semanal esteja buscando aqui um topo descendente? E se isso acontecer, a gente não vai olhar. Se isso acontecer, a gente não vai olhar esse ponto do gráfico aqui como o topo do semanal. A gente vai olhar com uma movimentação única. Até porque, quando a gente olha aqui para o semanal, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, assista os vídeos anteriores. A gente explica muito bem aqui toda essa movimentação, principalmente esse ponto do gráfico aqui que aparenta ser um fundo do semanal, mas a gente sabe que não é. O semanal ele vem de uma movimentação única para cima. Isso aqui é uma região conflituosa que está refletindo aqui no semanal. Então, se o semanal não formar um topo descendente aqui, a gente vai ver ainda uma movimentação única. Isso aqui mostra para a gente ainda que quanto mais o preço subir, principalmente se ele romper esse topo anterior daqui do semanal, mais chance ele tem de formar um fundo ascendente saudável para a continuação da tendência. Então toda essa região aqui é uma região de conflito, é uma região lateral. Quanto tempo a gente está aqui já? Ó, desde março a gente está aqui nesse ponto do gráfico, onde o preço agora está buscando aqui um fundo descendente no semanal com probabilidade de formar um topo em uma região boa para que o fundo ascendente venha distante do anterior e o preço venha para cima com muita saúde. Mas a gente já sabe que a gente precisa encontrar aqui, dentro dos tempos menores, todo o movimento mais saudável, mais coerente dentro da análise técnica, para que essa probabilidade aqui realmente aconteça. Então é isso, galera. Hoje foi um vídeo rápido de atualização. E para a próxima semana a gente precisa encontrar aqui esse topo aqui do semanal está sendo formado para que a gente veja a continuidade dessa tendência aqui de alta no mensal. Porque se o mensal está buscando um fundo ascendente, a gente sabe que essa movimentação pode gerar uma expressão no mercado muito grande. É isso. Fiquem com Deus. Ótima semana a todos. Tchau, tchau.